Subo a esta tribuna para comentar acerca da política nacional, vereador Maguari. Precisávamos de tempo para entender o atual governo, os rumos da política nacional, até mesmo porque estamos passando por um período absolutamente novo, inesperado, mudança radical do ponto de vista do governo federal. Depois de 8 anos do PSDB, o governo Fernando Henrique, depois de Lula, 2 mandatos, depois do mandato de Dilma Rousseff, a sua reeleição, o seu impeachment, Michel Temer, a política brasileira praticamente sendo disputada a presidência da República por 2 partidos, PSDB e PT, chega ao poder um presidente sem partido, um partido que, apesar de existir, o PSL, era um partido que não tinha a devida representação para almejar a presidência enquanto partido. O fato é que Bolsonaro chega ao governo só. E não apenas só, Bolsonaro consegue fazer uma bancada expressiva, a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Este governo completou agora 100 dias e eu fui instigado, a partir de um convite feito pela Universidade da Califórnia, em São Francisco, a fazer uma análise sobre os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. Então, a semana passada, falamos para os estudantes do Departamento de Política Latino-Americana da Universidade da Califórnia, em São Francisco, sobre os 100 dias do governo Bolsonaro. E o que foi que, basicamente, eu levei em termos de reflexão, na medida em que nós temos também muito pouco tempo para uma abordagem de resultados, são apenas 100 dias. Mas a primeira observação que eu fiz foi de que o que podemos comemorar em 100 dias de governo são 100 dias sem o noticiário de corrupção envolvendo o governo federal. Isso é muito bom para a política. 100 dias de descanso, 100 dias de que não houve nenhum tipo de denúncia acerca do novo governo. Se a gente fizer como um paralelo o governo Dilma Rousseff, o primeiro governo Dilma Rousseff, os 100 primeiros dias foram de trocas de ministros por denúncias de corrupção. Então, esse é um dado absolutamente importante, 100 dias de não notícias no que se refere à corrupção. Isso é muito bom para a política nacional de uma forma geral, não apenas para o governo Bolsonaro. Precisamos tirar a política do noticiário criminal. Precisamos fazer com que a política seja vista como ela de fato é, a atividade mais nobre que o ser humano pode desempenhar na medida em que ele dedica seu tempo à coletividade. Então, 100 dias sem denúncias de corrupção é algo extremamente positivo. Outro dado que eu acredito ser bastante relevante foi o fato de que este governo, ele restaurou o que era absolutamente necessário para todos os governos, o mínimo de organização dos ministérios. Nós temos hoje um ministério estruturado, houve uma redução do número de ministérios, isso é extremamente importante também, porque mais de 40 ministérios, como foi o auge do governo Dilma Rousseff, era um absurdo, levando em consideração, inclusive, que os mais de 40 ministérios estavam sempre associados ao alcance dos partidos para que tirassem proveitos das suas estruturas e não de uma articulação de governo. Então, esta articulação dos ministérios, notadamente o núcleo econômico com Paulo Guedes, o núcleo de segurança e de justiça com Sérgio Moro, e também o núcleo militar, a partir dos ex-generais,
Isso está dando o sentimento de unidade ao Ministério. Isso é algo extremamente positivo. Então, redução da máquina, racionalidade da máquina e também a máquina sem estar envolvida com os escândalos de corrupção. Tudo isso são boas notícias para a política nacional. Vários decretos simplificando também os procedimentos no que se refere à diminuição da burocracia, isto é importante. Um governo, portanto, que também, a partir do Ministério da Economia, com Paulo Guedes, desenvolveu uma lógica, uma bem fundamentada proposta de emenda à Constituição para aprovar no Congresso Nacional uma reforma previdenciária absolutamente necessária. Então, o governo ele desenvolveu também, foi capaz de apresentar o norte no que se refere a esse início de governo. E não apenas apresentar um norte, mas deixando bastante claro, se não houver a reforma da Previdência, não haverá governo. Essa é a mensagem estabelecida pelo ministro Paulo Guedes. Esses são os aspectos que eu reputo como sendo os aspectos mais importantes, relevantes e positivos deste início de governo, do governo Bolsonaro. Mas antes de prosseguir, eu escuto com atenção o vereador Jaime Asfora. Vereador André Regis, é importante discutir o cenário nacional ou os cenários nacionais, a conjuntura, porque isso tem reflexos concretos e imediatos em nossas vidas. E eu queria aqui pedir vênia a Vossa Excelência, e para quem não sabe, eu sei que todos devem saber, o que é vênia é uma expressão jurídica, um jargão, para a gente pedir licença para discordar um pouco. Eu queria dizer que, em relação à corrupção, o governo Bolsonaro tem várias máculas. Primeira, tem o ministro do Turismo envolvido até o talo com laranjas e corrupção eleitoral, e ele não tirou porque descumpriu a promessa dele de tirar. O ministro já está enrolado em vários processos penais e é um caso crasso de corrupção, com muitas provas e evidências. Outra coisa, o uso de laranjas no seu gabinete, enquanto deputado federal Bolsonaro, no gabinete do seu filho, enquanto deputado estadual Flávio Bolsonaro, com o episódio de Queiroz que fala por si. Um episódio que mostra não só muita corrupção no gabinete, como acontece em vários parlamentos através da devolução do que os assessores ganham. No caso do gabinete de Flávio Bolsonaro, aconteceu o que acontece em vários parlamentos do mundo, do Brasil. Ele recolhia uma parte do salário dos assessores e entregava para Flávio Bolsonaro, que chegou a fazer 96 saques na boca do caixa da Assembleia Legislativa do Rio, dizendo que era mais fácil e, para não pegar fila, ele fazia os saques assim. Isso é um esquema de corrupção conhecido. O ministro Onyx Lorenzoni do DEM também está enredado numa série de casos de corrupção e Caixa 2, que também é corrupção eleitoral, e também não saiu conforme promessa do presidente Jair Bolsonaro. Ele pediu desculpas e o ministro Sérgio Moro disse que as desculpas o excusavam de ter cometido Caixa 2 e corrupção eleitoral. Em relação à educação, como disse a brilhante e, para mim, a maior novidade das mulheres que se elegeram para esse parlamento, a deputada federal para São Paulo, Tabata Amaral, do PDT, o que há até agora, tanto na gestão de Vélez como na gestão do novo ministro, é uma lista de desejos. Não tem planejamento estratégico para a educação, não tem um programa, uma política pública, não tem uma meta sequer no Ministério da Educação. 100 dias com zero a oferecer na área da educação, a não ser combater um pretenso e inexistente marxismo cultural. Eu vou concluir, senhor presidente. Marxismo cultural que só está na cabeça de um governo que ideologiza tudo. Para terminar, eu lembro aqui as duas agressões que o governo Bolsonaro... Vou terminar, senhor presidente, estou no tempo, vou terminar. Que o governo Bolsonaro fez a lei de acesso à informação. Aproveitando a ida do presidente a Davos, na Suíça, o vice-presidente aumentou os casos onde agentes públicos, não só os ministros, vice-ministros, mas uma série de funcionários podiam decretar o sigilo e o segredo de documentos. Vossa Excelência, quando essa lei foi votada a lei dessa transparência municipal foi votada aqui na Câmara, se insurgiu contra essa possibilidade de ampliação ou de estabelecimento de documentos secretos, ultra secretos,
quanto mais em grande quantidade, ou com muitos servidores podendo atestar isso. O governo Bolsonaro é tão fraco que o Congresso derrubou isso e ele manteve esse veto do Congresso. Por fim, senhor presidente, eu peço que você vou dizer, em relação à reforma da Previdência, o governo alegou, além dessa informação, como disse Ivan Moraes aqui, para não mostrar os dados atuariais e os estudos. Quer dizer, além dessa informação, o contrário, diz que os estudos têm que ser públicos, até porque o projeto está no Congresso. Então, o governo Bolsonaro feriu de morte a lei dessa informação e só não se concretizou. Isso, para mim, é forma de corrupção. Por quê? O Congresso, mais uma vez, derrubou. Rodrigo Maia disse, ou abre o sigilo dos documentos, ou abre documentos que dizem que vai haver 1 trilhão de economia em 10 anos, ou a gente não vota. Eu peço que você Sim, eu estou falando há quanto tempo, senhor presidente? São 3 minutos e já passaram. Eu estou falando há quanto tempo? Estou perguntando. 5 minutos. 5 minutos. Tá bom, eu sei que o assunto é incômodo, porque eu estou criticando o Bolsonaro, mas eu agradeço a parte. Muito obrigado. Incômodo para muita gente aqui na casa. Vereador, continue o seu discurso. Bem, eu agradeço a participação do vereador Jaime Asfora. Primeira coisa, o que o vereador aponta são fatos anteriores ao governo Bolsonaro. Estou fazendo uma análise do governo Bolsonaro. Então, o que aconteceu antes não inclui o governo Bolsonaro. Não quero dizer com isso que quem cometeu equívocos, quem cometeu crimes, não deva pagar. Tem aí o Ministério Público, tem a polícia e tem a lei. A lei deve ser cumprida. A minha análise aqui é uma análise sobre o governo Bolsonaro no que estava sendo, na minha concepção, êxito. E concedi a parte a Vossa Excelência, antes, inclusive, de dizer o que é que eu considero como sendo equívocos do governo Bolsonaro. Não estou aqui com nenhuma procuração, inclusive porque não faço parte do PSL, não faço parte do governo Bolsonaro, não tenho absolutamente nada com o governo Bolsonaro. O que eu estou fazendo aqui é uma análise do que está funcionando no governo Bolsonaro e que reputo ser importante para que a gente possa fazer com que a política brasileira seja restaurada da melhor maneira possível. Dito isto, senhor presidente, e peço inclusive Vossa Excelência a consideração para que eu possa concluir o discurso com um tempo de extra, se for possível, senão eu me inscrevo posteriormente para terminar o discurso como líder do PSDB. Vereador Michele Colles, eu peço a atenção de Vossa Excelência, não há mais tempo para partes. Tá bom. Mas, presidente, se... Okay. Não há, vereador. Tudo bem. Não há. O que é que, na minha concepção, não está indo bem no governo Bolsonaro? Em primeiro lugar, a política brasileira, a sensação que eu tenho, presidente, é que o sentimento é de completa incapacidade ainda de se perceber o que é, de fato, Bolsonaro na presidência. Pelo seguinte, a oposição está completamente perdida. A oposição a Bolsonaro, ela com o discurso Lula livre, e Lula ontem mais uma vez foi condenado, já agora é terceira instância, segurando Lula, enquanto a oposição ficar segurando o discurso de Lula livre, não constituirá uma alternativa ao governo, não contribuirá para o debate nacional. Esse é o fato que tem acontecido do ponto de vista da oposição. E como ela não tem uma alternativa, todo o comportamento do Partido dos Trabalhadores e dos partidos satélites, a exemplo do PSOL, é de contestação das medidas de governo, sem apresentação de algo no lugar e inclusive, contestando, se posicionando contra a mais importante das reformas que nós precisamos fazer no curto prazo, porque senão o país quebra, ou melhor, o país já quebrou, que é a reforma da Previdência. Então, a base do governo também, ela, por ser absolutamente inexperiente, os parlamentares que chegaram lá, chegaram porque botaram 17 na sua marca de campanha, o número 17, e os deputados federais foram eleitos, mais de 50 deputados federais que não entendem o funcionamento do Congresso, que não dão suporte ao governo, que não conseguem defender o governo,
com discursos contraditórios, vivendo também sobre a tirania das redes sociais, ou seja, o político que se comporta exclusivamente no que se refere a se vai ganhar mais likes ou menos likes no Facebook. Então, isso também, na minha concepção, constitui uma dificuldade para o governo. O governo Bolsonaro, portanto, tem tido uma dificuldade gigante da articulação no Congresso. Isso é absolutamente preocupante, porque o presidente, para concluir, presidente, o presidente Bolsonaro, ele age também, e não sei se é por estratégia ou não, encaminhando para o Congresso Nacional uma proposta importante como a proposta da Previdência, e dizendo, bem, se aprovar, aprovou, se não aprovar, não se aprovou. A responsabilidade não é mais minha. É como se o prefeito jogasse aqui para Heriberto Rafael e dissesse, está aí, aprove se quiser, se não aprovou, não aprovou. Olha, é claro que há o compartilhamento da responsabilidade do governo. Então, nesse sentido, o presidente Jair Bolsonaro, ele causa uma dificuldade na aprovação da sua agenda prioritária, que é a aprovação da reforma da Previdência nesse exato momento. Eu peço, eu encerro e, em sequência, senhor presidente, eu peço inscrição em tempo de liderança. Muito obrigado. Pois não, excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, excelência. Senhor presidente, nós fizemos uma mobilização junto à Comissão de Legislação e Justiça e à Comissão de Finanças, estivemos reunidos nessa última segunda-feira e combinamos que nós iremos fazer uma reunião com todos os presidentes de comissão dessa casa. Então, nós gostaríamos de convidar para, na próxima segunda-feira, após a sessão plenária, todos os presidentes de comissão dessa casa, nós estejamos reunidos na sala das comissões para tratarmos assuntos relacionados à questão dos projetos que tramitam nessa casa, tanto relacionado à questão das técnicas legislativas, quanto também do regimento interno da casa, para que nós possamos dar maior fluidez à tramitação dos projetos. Então, faço aqui essa convocação e gostaria também de aproveitar e convidar Vossa Excelência também, se puder, estar conosco, e Paulo Rogério também, que é fundamental estar presente. Muito obrigada. Estaremos lá, excelência. Nesse momento, encerro o grande expediente e passo ao tempo de liderança. Convido o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 10 minutos. Então, presidente, eu prossigo no discurso apresentando os meus argumentos de que esse momento de instabilidade na política nacional, do ponto de vista da relação executivo-legislativo, causa preocupação na medida em que nós precisamos, é uma urgência para o país, quem defende o contrário ou quem tem postura contrária de simplesmente negar os fatos, defendendo o absurdo, ou sendo defensor da não-reforma, que seria um absurdo, presta um desserviço à nação nesse momento tão importante. Então, o fato, a sensação que a gente tem é que a oposição perdida, a base do governo também perdida, partidos, inclusive o qual incluo o próprio PSDB, que é meu partido, que nesse momento se recolheu, a sua principal liderança, o nosso presidente Geraldo Alckmin, em término do processo de seu mandato, o PSDB perdeu o protagonismo e, nesse momento, inclusive na minha concepção, faz falta como força de centro e de moderação para o caminhamento das reformas que nós precisamos, e notadamente essa reforma da Previdência. Deixo aqui, inclusive, o registro do importante trabalho que o ex-deputado Rogério Marinho tem feito no comando da Secretaria da Previdência Social, no que se refere à tentativa de convencimento da população da sua aprovação. É importante dizer que houve críticas no sentido de que as informações, os estudos não estão presentes. Isso é interessante porque até pouco tempo ninguém dizia que precisava de estudo algum para criticar, para dizer que a reforma era ruim. Bastou um jornalista da Folha de São Paulo pedir, não ter sido atendido, que foi um equívoco,
de fato deveria ter sido atendido, para que agora a justificativa da não aprovação é porque não tem os estudos prévios, levando em consideração também que nas reformas do passado, as reformas feitas encaminhadas pelo próprio Partido dos Trabalhadores, nunca os estudos eles estiveram disponíveis para o escrutínio, para que houvesse a análise, não apenas dos parlamentares, mas da população de uma forma geral. De forma acertada, a pressão foi eficaz e o governo já se comprometeu a entregar os estudos, apresentar os estudos na comissão de mérito, na medida em que até ontem a reforma da Previdência estava em trâmite na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, o mérito era apenas do ponto de vista da constitucionalidade. Na comissão de mérito, os estudos serão apresentados, essa é a palavra do secretário Rogério Marinho, e temos que fazer com que isso, de fato, seja transparente o máximo possível, porque nós não podemos perder a oportunidade de aprovarmos esta reforma, dando munição àqueles que são contrários à reforma, não porque discordam dela, mas porque se comportam sempre na postura do quanto pior, melhor. Esse tem sido o comportamento do PT e dos partidos satélites, que tem se posicionado contrário, portanto, a esta alteração na Constituição tão importante. Em resumo, o que nós temos nesses 100 dias são elementos de grande preocupação, vereadora Aline Mariano. Mas também nós temos elementos para colocarmos como elementos positivos. Repito aqui, notadamente, um ministério menor, mais enxuto, redução de cargos, que houve significativa, a não ocorrência de corrupção como era o passado, ou seja, nenhuma notícia de corrupção em relação ao governo atual, isso é muito bom para a política, e uma pauta no Congresso Nacional de necessidade de aprovação desta reforma, que é fundamental para o futuro do Brasil, que é a reforma da Previdência. Esse, na minha concepção, são os elementos mais importantes para uma análise desses primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Há outro fato também preocupante, mas que diz respeito mais ao presidente e à sua família do que o seu próprio governo, é o uso exacerbado de informações completamente sem sentido, alas do governo, uma atirando no outro, demonstrando uma luta por poder de grupos ligados ao Olavo de Carvalho, ao Mourão. Isso é algo que só faz prejudicar este início de governo. Parece que o presidente diminuiu o ritmo das suas mensagens nas redes sociais e da sua capacidade de gerar polêmica, que é outra coisa também que prejudica o seu governo. O presidente, ele perdeu muito tempo, muita energia nesses 100 dias, vereadora Gorete, com polêmicas absolutamente desnecessárias, nonsense até. Isso desgasta o governo, isso perde-se foco. Também, na perda de foco, também devemos colocar aqui as viagens que o presidente fez. Acredito que as viagens elas não surtiram o devido efeito, os devidos ir ao Chile e causar problemas no Chile, elogiando Pinochet, e a Israel causando incidentes diplomáticos com os palestinos, indo a Washington e em Washington causando incidentes com aqueles que apoiam e odeiam o presidente Donald Trump. Seria melhor se ele tivesse ocupado esse período no próprio país, cuidando desta reforma fundamental, que não é uma reforma dele. Qualquer brasileiro responsável hoje deve torcer e lutar pela reforma da Previdência. Eu escuto aqui e escuto em todas as partes
aqueles que protestam contra a reforma da Previdência jogando contra o país. Um discurso irresponsável e, muitas vezes, discurso leviano. É preciso que a gente tenha a devida responsabilidade com o futuro do Brasil para que o Brasil volte a uma trajetória de geração de riquezas. Hoje, mais uma notícia internacional nos preocupa. O Brasil caiu mais uma posição no ranking das maiores economias do mundo, sendo ultrapassado pela Indonésia. O fato é que o Brasil perde importância internacional, vereador Alcide Teixeira Neto. O país não consegue produzir as riquezas necessárias. Há o sentimento generalizado de que as dificuldades são imensas e não há nenhum movimento contrário no sentido de dizer que estamos no curso correto para a transformação do Brasil numa grande potência, num país civilizado, num país próspero, num país justo, num país livre, num país rico. Porque a reforma da Previdência é uma reforma do passado, não é uma reforma do presente, não é uma reforma do futuro. A reforma do futuro só virá quando a pauta, vereadora Ana Lúcia, for a educação de qualidade para todas as crianças e todas as crianças no Brasil sejam capazes de fazer o teste do PISA e no teste do PISA a gente lutar pelas primeiras posições. Enquanto nós estivermos no teste do PISA, nas últimas posições, vereadora Aline Mariano, nós não estamos ingressando no século XXI. E essa discussão da pauta da reforma da Previdência é própria do século XX ainda. E como fez falta um único voto, senhor presidente, em 1998, veja a força, a responsabilidade de um voto. Por um voto, na reforma apresentada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, para estabelecer, em 1998, idade mínima para aposentadoria, por um voto, o Congresso Nacional não aprovou. Por um único voto. E de lá para cá, entra governo e sai governo, e os privilégios continuam, os abusos continuam, a Previdência não para de crescer e hoje é a nossa principal destinatário das riquezas nacionais. Não pode ser assim. Então, senhor presidente, esse é o balanço dos 100 primeiros dias, na minha concepção, do governo Bolsonaro. De uma forma, procurei ser o mais isento possível, porque eu não tenho paixão pelo governo, não tenho nenhuma responsabilidade com ele, exceto como cidadão que deve apoiar aquilo que é necessário para que o Brasil reencontre o seu caminho na sua trajetória de desenvolvimento. Muito obrigado, senhor presidente.